Olá, meus caros, como vão? Ah, Paramos aí no último encontro nosso, no último slide em que eu, né, conversei com vocês, né, que minha voz está aí no fundo. Como eu disse, eu não sou bonito como o professor Wagner Veras, e então não coloco o meu rostinho aí para não competir. Brincadeiras à parte, pessoal, falávamos aí das questões do estado de alerta, e agora iniciamos aqui na cognição. Vários distúrbios alteram a cognição. Nós já sabemos que a cognição ela reúne uma quantidade muito interessante de funções intelectuais complexas, né? que requerem habilidades e competências mais superiores. Bom, esses vários distúrbios que alteram a cognição, mas não interferem normalmente com o nível de consciência. Em geral, regiões do córtex cerebral, regiões específicas, medeiam as diversas funções cognitivas. Né? Normalmente é assim, embora haja uma superposição e interconexões significativas entre as estruturas do córtex cerebral e subcorticais, envolvidas em todas as atividades mentais. São aquelas questões que eu normalmente falo e insisto, pessoal, não é só uma área específica. Eu tenho que saber essa área como uma referência, mas eu tenho que entender que principalmente as funções mais complexas e todas as outras, mas aqui estamos falando de cognição, elas requerem redes neurais complexas, com sinapses bem reforçadas, né? A neuroplasticidade tem muito a ver com isso, ok? Bom, quando várias dessas funções cognitivas, né, superiores, complexas, estão alteradas, diz-se que o paciente tem demência. Demência aí um estado, né, um estado degenerativo, crônico, né, das funções psíquicas do ser humano. Né? Isso seria uma definiçãozinha bem curtinha, né? Mas nós sabemos que as funções complexas intelectuais, sobretudo do paciente, vão se deteriorando cronicamente. Né? E aí você vai ter aí uma série de situações com tomada de decisão, resolução de pequenos problemas, inadequações sociais, enfim, a demência em todos os seus aspectos. Meus amigos, em geral, o termo córtex pré-frontal refere-se às áreas 9, 10, 11, 12, 45, 46 e 47 de Brodmann, que estão situadas nas superfícies superolateral dos lobos frontais e também no córtex do giro do cíngulo, no córtex paraolfatório e orbitofrontal inferior e medialmente. Então é uma área interessante aí, uma área muito estudada pelas neurociências, né, e que tem uma ligação muito forte com a personalidade do indivíduo. O córtex pré-frontal normalmente é associado à personalidade do indivíduo. Então, é uma área muito estudada atualmente, há algum tempo, é claro, mas hoje em dia, quando descobrem-se essas áreas que constituem o córtex pré-frontal, conversa-se muito por aí nas bases de dados científicas, nos grandes centros de estudos das neurociências. Essas regiões, meus amigos, são essenciais ao planejamento e ao sequenciamento ordenado dos comportamentos complexos. Olha só, né? Em algum momento você está com seu familiar numa reunião corriqueira, num churrasco, o que seja, e de repente, mesmo que sob efeito do álcool, por exemplo, um certo parente, um pai, um avô, tem aí algumas inadequações de comportamento que usualmente você não nota. Então, isso pode ser um sinal. E aí você pode detectar isso e encaminhar o seu avô, um amigo, ou qualquer situação em que você presencia essas inadequações, que podem não ser usuais, né? E encaminhar ao neurologista, ao neuropsiquiatra. Enfim, vamos lá de novo? Essas regiões que constituem o chamado córtex pré-frontal são essenciais ao planejamento e ao sequenciamento ordenado dos comportamentos complexos. Também a fixação da atenção em vários estímulos ou ideias simultaneamente.
Essa questão aí de tentar estudar ouvindo música, isso é um belo exercício, porque você foca no conteúdo ao qual você precisa estudar, enquanto tem um outro estímulo que não pode te distrair. Então, essas questões são muito interessantes, são muito discutidas hoje nas neurociências, né? A concentração também, essas regiões são essenciais. A concentração e a alternância flexível do foco da concentração. Eu posso alternar, né, de uma forma coerente, né, digamos assim, colocado aí como flexível, o meu foco de concentração. O que eu não posso é ter vários estímulos e me perder e me angustiar por isso. Então, flexivelmente, eu posso mudar meu foco de concentração, né? Por quê? Porque é uma área de razão, é uma área muito racional. Então, tem toda esses aspectos aí envolvidos. Que mais? É também uma região essencial a apreensão do contexto e do significado das informações. Então, eu tenho bom senso, né? Eu tenho uma boa apreensão daquele contexto que certamente está cercado de variáveis. Os contextos diversos, eles têm muitas variáveis. Às vezes você só conhece uma. Você não conhece todos os contextos. Então, quando lhe apresentam uma situação, você tem perfeita apreensão desse contexto de uma forma abrangente e do significado de como eu interpreto informações. Veja como eu preciso de funções intelectuais avançadas para poder lidar com situações diversas. E ao controle dos impulsos. Eu não posso agir por impulsividade. Vamos recordar as três funções básicas do sistema nervoso: sensorial, integrativa e motora. Então, uma vez que a informação chegou ao meu cérebro, ao meu córtex pré-frontal, eu preciso analisar essa situação, interpretar o seu contexto e aí sim emitir uma resposta que tem que ser adequada. Muitas vezes, né, nos pegamos na impulsividade e os resultados normalmente não são os melhores. Então, quando alguém te fala algo desagradável, você não tem que responder imediatamente. Eu não estou aqui, gente, tentando ensinar como se viver. Isso são questões da neurociência. Eu preciso escutar, processar e aí sim elaborar uma resposta adequada, que vai ter que ter planejamento. De quê? Das consequências da minha resposta. Ela tem que ser adequada à situação. O que eu falei? Os contextos têm diversas variáveis, né? Também essencial as emoções, né? Eu preciso refrear as emoções, porque muitas vezes elas me levam a tomar decisões longe do razoável, da racionalidade e também da sequência dos pensamentos. Muitas vezes nós nos pegamos projetando situações e esquecendo de viver o momento, o eu existencial, e ficamos no eu projecional, projetando, sofrendo o que ainda não chegou, né? Então, tem um artigo de Harvard, que é de 2010, eu acho, que fala a mente que vagueia não é feliz, né? Então, precisamos ter aqui a, 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 a consciência de que precisamos viver o momento, né? E deixar de viver só projetando. A mente que vagueia, a mente que não está aqui, ela precisa estar no instante devido, resolvendo os problemas de agora, não se angustiando, sofrendo, provocando ansiedade com o que vem depois. Bom, e aí um esqueminha, né, da face, principalmente da face superolateral do cérebro, né, áreas corticais assinaladas de acordo com a classificação de Brodmann para as regiões funcionais. Então aí uma série
de áreas interessantes, né? A área motora de Broca aqui, na região do lobo frontal inferior, onde vocês lembram? A parte orbital, a parte triangular, a parte opercular. Notem aí o lobo temporal, o giro temporal, perdão, superior, médio, inferior, o sulco lateral. Se eu abrir aqui os lábios do sulco lateral, eu vou encontrar, por exemplo, os giros temporais transversos. E mais evidente, o giro temporal transverso anterior, área de compreensão da audição, né? A área, o sulco calcarino, que também me propicia aí uma área de associação visual. O lobo occipital em si, né, é uma área meio que exclusiva da, da, da associação visual, né? Aqui, ó, mais ou menos, a área de Wernicke, da palavra compreendida, né? A questão da linguagem, que falaremos daqui a pouco, é muito interessante, porque alguns autores, alguns estudiosos, por exemplo, não consideram a linguagem como linguagem escrita e leitura, né? Mas a gente vai debater isso aí. A lesão dos lobos frontais, meus amigos, ou das conexões com os núcleos caudado e medial dorsal do tálamo, causa a chamada síndrome do lobo frontal. Os pacientes, nesse contexto, podem ter alterações drásticas da personalidade e do comportamento, embora as funções sensório-motoras permaneçam intactas, né? Tem muito a ver aí, ó, personalidade, comportamento, meus amigos. Alguns pacientes tornam-se vulgares na fala, relaxados, sujos, pomposos, facilmente irritáveis, no adjetivo que denomina-se irascível, enquanto outros perdem interesse, perdem a espontaneidade, a curiosidade, a iniciativa, a vontade. O afeto pode ficar apático e embotado, uma configuração aí em que denomina-se abulia, a falta de vontade, a falta de motivação. Alguns pacientes perdem as capacidades de criatividade e raciocínio abstrato, bem como a capacidade de solucionar problemas, ao mesmo tempo em que se tornam excessivamente concretos em seus pensamentos. Notem, pessoal, como eu falei, repito, me perdoem, a grande A do verbo haver, a grande quantidade de variáveis num contexto. E olha quantos no contexto da cognição. E é claro que isso vai depender também, pessoal, da individualidade biológica do sujeito, da sua individualidade cultural, né, da sua individualidade social e por aí vai. Porque não é receita de bolo. O corpo humano não é ciência exata, né? Em geral, esses pacientes distraem-se facilmente e não conseguem focar a atenção quando expostos a diversos estímulos. As manifestações mais dramáticas são observadas depois das lesões bilaterais dos lobos frontais. Imaginem, lesar os dois lobos frontais, né? Falávamos aí da questão também de Broca, Wernicke, né? Ah, há pouco tempo fez-se uma experiência, chama experiência de WADA, né, WADA, em que se anestesiou um dos hemisférios cerebrais. E realmente o hemisfério cerebral esquerdo é o que a maioria, né, dos casos é onde ocorre as áreas, né, de Broca e de Wernicke, da palavra articulada e da palavra compreendida, respectivamente. Mas, enfim, nós vamos falar de linguagem mais para frente um pouquinho, mas não custa nada, espero que eu não tenha feito confusões aqui com vocês. As manifestações mais dramáticas, então, são observadas depois das lesões bilaterais dos lobos frontais. As lesões unilaterais podem causar anormalidades sutis, inclusive, do comportamento. Às vezes, né, são difíceis até de detectar, mas às vezes não, né? Vai depender da extensão da lesão, de o que causou a lesão. E, por exemplo, um projétil de arma de fogo é extremamente deletério para o tecido nervoso, né? Você pensa no projétil de arma de fogo, um pedaço de chumbo atravessando o cérebro, imagine, né? Que Deus nos livre dessa situação. Agora, não é só isso.
Há uma energia térmica em volta do projétil da arma de fogo que faz um estrago muito maior do que simplesmente um chumbo atravessando o tecido cerebral. O envolvimento das áreas pré-motoras pode causar incontinência, incapacidade de realizar atividades motoras aprendidas, o que configura-se em apraxia, aumentos variáveis do tônus muscular, quer dizer, uma paratonia, que esses aumentos são variáveis, né? Não é uma coisa constante e bem determinada. E reaparecimento de reflexos primitivos orais e de preensão palmar. Então você vê aí sucção, protrusão labial, enrugamento dos lábios com a estimulação da região perioral, uma série de situações que são primitivas. Em cerca de 90% dos indivíduos normais, a linguagem é uma função do hemisfério esquerdo. Falávamos dela, né? Ela chegou. Embora 99% dos indivíduos destros tenham o hemisfério esquerdo dominante, cerca de 40% dos canhotos têm o hemisfério direito dominante. Opa, ficou doido aí o negócio? Vamos lá de novo. Em cerca de 90% dos indivíduos normais, lembrando, né, pessoal, normal, o conceito de normal é aquilo que ocorre na maioria dos indivíduos de um grupo, né? É o normal. A linguagem, né, em cerca de 90% dos indivíduos normais, a linguagem é uma função do hemisfério esquerdo. Ponto. Nós já sabemos disso. Embora 99% dos indivíduos destros tenham o hemisfério esquerdo dominante, 40%, né, cerca de 40% dos canhotos têm o hemisfério direito dominante. Na maioria dos canhotos, pessoal, a dominância hemisférica da linguagem é parcial. E a lesão do hemisfério dominante tende a comprometer menos gravemente a linguagem do que nos indivíduos destros. Interessante, né? E enrolado também, né? Mas devagar vocês lendo, vocês compreendem. A questão é que eu preciso ter em mente as variações anatômicas, as individualidades. As regiões corticais mais essenciais à linguagem são as áreas de Broca e Wernicke. E também o córtex auditivo primário e as áreas de associação frontais e têmporo, e eu coloco aí occipito-parietais adjacentes. Então, você vai ver, os 4 lobos ali principais, né, que nós conhecemos, estão, né, dentro desse contexto aí de regiões corticais essenciais à linguagem. Como eu falei para vocês, as correntes de estudo são diversas e sob diferentes óticas, né? Sob vários aspectos de avaliação. Então, como eu falei para vocês, alguns estudiosos não consideram escrita e leitura como linguagem, porque a escrita é algo produzido pelo homem, digamos assim. O homem desenvolveu a escrita, então precisa-se ensinar a escrever, né? E a leitura é um reconhecimento de símbolos. Mas se nós pensarmos também de forma mais, né, mais flexível, para escrever, que não é só um ato motor, e para ler, que não é só um ato visual, eu preciso de uma série de outras competências, né, outras funções mentais complexas. Mas, enfim, tá aí de novo a área, ó. Córtex auditivo associativo, córtex auditivo primário, as áreas de associação visual, né, sensorial, enfim. Na verdade, meus amigos, nós precisamos de todas essas áreas em conjunto, como dito aí no slide, né, para ter uma rede neural interessante. O fato é que quanto mais eu pratico as atividades de escrita, de linguagem, de leitura, melhor eu fico, né? Se você, por exemplo, uma criança, hoje em dia as crianças falam pouco, né? Porque elas estão muito ligadas ao telefone celular, ao iPad, ao tablet, à televisão, ao notebook, assistindo os bichinhos, a Peppa Pig, a galinha pintadinha.
Então, os adultos estão falando pouco com as crianças. Se eu falo com uma criança, isso é um estímulo. E aí você me pergunta, Luciano, mas olhar uma galinha pintadinha também não é estímulo? É um estímulo. Mas a galinha pintadinha, a Peppa, elas não te exigem a interatividade. Agora, uma pessoa falando com a criança exige uma interatividade. Eu pergunto para a criança, eu estou esperando uma resposta. Então, ela precisa, se eu pergunto para a criança, eu forço, entre aspas, forço, né? Eu submeto a criança a ter que juntar suas habilidades para me responder uma pergunta, e dependendo da complexidade, ela responde, ou não, ou ela vai te perguntar e eu vou te responder. E aí, isso está diminuindo bastante, né? As lesões dessas áreas ou das suas conexões com as outras regiões corticais causam afasia, né? Nós sabemos dos diversos distúrbios da fala que acontecem, né, devido a essas áreas aí acometidas. As lesões das áreas frontais da fala causam fala não fluente, disártrica, hesitante, né? Problemas com articulação da palavra realmente. Enquanto as lesões da área temporal da fala origina uma fala que contém vários erros ou pode ser totalmente destituída de palavras compreensíveis. É um outro tipo de distúrbio de linguagem. A linguagem é colocada, pessoal, como então? O que é a linguagem? A linguagem é a capacidade de você se comunicar. A linguagem é a capacidade de você se sentenciar oralmente de forma clara e distinta. Eu consigo, elaborar uma linguagem perfeita quando eu falo fluentemente, com uma boa dicção, pausadamente, de forma que as pessoas entendam. Então, quer dizer, não é uma função simples. A linguagem é uma função complexa. Os pacientes com lesões das áreas temporais da fala também não conseguem compreender as palavras faladas. Lembram aí? Wernicke? O isolamento da área temporal da fala, de suas conexões com os lobos occipitais, causa incapacidade de ler. Alexia, vocês veem aí, né? Ler. Ler é uma forma de linguagem, né? Deixo essa questão para vocês refletirem. As regiões do lobo parietal adjacente ao lobo temporal são importantes para a recordação das palavras aprendidas antes. E as lesões dessas estruturas podem causar anomia. Vamos de novo? As regiões do lobo parietal adjacente ao lobo temporal são importantes para a recordação das palavras aprendidas antes. Ou seja, eu sei a palavra. E as lesões dessas estruturas vão causar o quê? Anomia. Eu simplesmente sei o que é o objeto, mas não lembro o nome dele. Isso é anomia. A região parietal inferior é importante para a transdução das mensagens linguísticas geradas nas áreas temporais da linguagem em símbolos visuais. A lesão dessa região pode causar incapacidade de escrever, o que denominamos agrafia. E aí, de novo, a pergunta: escrever é uma forma de linguagem? Fiquem refletindo. Para alguns, como eu falei, não. A memória, ela depende de que as informações sejam registradas pelo córtex somatosensorial, auditivo ou visual primário. As áreas corticais posteriores envolvidas com a compreensão da linguagem são necessárias ao processamento imediato das informações escritas ou faladas e a sua recuperação rápida. Memória, né? Eu preciso da memória. A memória me faz buscar, entre aspas, né, no meu cérebro, questões que eu preciso para tomar decisões, para planejar, para escrever, para fazer uma questão de prova. Os hipocampos e suas conexões com os núcleos mediais dorsais do tálamo e também com os núcleos mamilares do hipotálamo constituem, juntos com outras estruturas, o lobo límbico.
que é crucial à aprendizagem e ao processamento dos eventos para armazenamento a longo prazo. Lobo límbico, né? E aí você tem giro do cíngulo, istmo do giro do cíngulo, hipocampo, corpo amidaloide. Então, essa turma toda também tem um trabalho muito estreito com memória, com aprendizado, com experiências e vivências, né? E o quanto isso fica registrado. Porque nós sabemos, né, pessoal? Só fica registrado aquilo que é importante para você. Quando essas áreas estão lesadas, o paciente não consegue aprender fatos novos ou recuperar as memórias do passado recente. Sintomas mais graves ocorrem com as lesões bilaterais, enquanto a doença unilateral causa déficits de aprendizagem mais sutis, né? Aquela aprendizagem ali, né? Se você tem um glioma, por exemplo, nessas áreas citadas aí unilateral, é claro, vão haver aí algumas dificuldades em se aprender algumas coisas, inclusive em lembrar. É interessante que você pergunte qual a data do seu nascimento, o que você comeu hoje no almoço, né? São formas diversas, porque esses aspectos neuroanatômicos associados à clínica, pessoal, esse bate-papo aqui, e mais os bate-papos, eu chamo de bate-papo porque tem que ser descontraído, contudo científico. Os bate-papos que vocês tiveram com professor de anatomia, com professor de fisiologia, eles precisam se associar para constituir um raciocínio complexo e a sua semiologia vai ser linda na neurologia. As memórias que permanecem com um indivíduo por vários anos são classificadas como remotas e são armazenadas nas áreas corticais de associação correspondentes. Por exemplo, cenas no córtex visual. Quer dizer, essas memórias remotas estão apreendidas, estão lá muito bem fortalecidas nas áreas corticais de associação. Mas e se essas áreas também forem lesadas? E aí? As memórias remotas, meus amigos, permanecem intactas nos pacientes com lesões nas estruturas do lobo límbico, necessárias à aprendizagem. Entretanto, elas podem ser perdidas depois das lesões das áreas corticais de associação, né? E a gente vê muito isso na doença de Alzheimer. Não é isso, pessoal? O córtex de associação parietal é a principal região envolvida na integração visomotora das atividades construcionais. O córtex visual é necessário à observação, enquanto o córtex auditivo e o córtex temporal da linguagem são essenciais à reprodução dos objetos em desenhos por solicitação, né? Alguns recursos semiológicos de avaliação, né, solicitarão que o paciente faça desenhos, né, simplórios ou outras estruturas gráficas. O córtex parietal inferior integra, processa as informações visuais e auditivas e os estímulos gerados, nessa região são transformados em padrões motores pelo córtex motor. Desse modo, as lesões dos lobos parietais geralmente causam déficit construcional. A lesão de um dos hemisférios pode causar erros de construção, meus amigos. Os desenhos podem mostrar rotação dos objetos, desorientação dos objetos em segundo plano, fragmentação do desenho, né? Não há uma continuidade, incapacidade de desenhar ângulos corretamente ou omissão de algumas partes da figura apresentada para copiar. Então você apresentou uma figurinha, o indivíduo ele ignorou, entre aspas. Ele não ignorou, é como se ele não visse, ou se ele não tivesse a possibilidade de construir. Em geral, é difícil determinar qual lado está lesado, mas se a linguagem estiver preservada, o mais provável é que haja lesão do lobo parietal não dominante. A capacidade de calcular
o raciocínio abstrato, a solução de problemas e vários outros aspectos da inteligência são difíceis de localizar, porque dependem da integração de várias regiões corticais. Sim, são difíceis, meus amigos, mas um bom investigador, né, o investigador contumaz, ele quer e vai encontrar, porque ele está com vontade de diagnosticar. Em geral, essas funções estão anormais nas doenças que causam disfunção cortical difusa, entre elas os distúrbios que produzem demência, já citados por aqui. Pessoal, chega um momento em que nós falamos de distúrbios neurológicos. Eu queria poder falar aqui da afecção vascular encefálica, da distrofia muscular de Duchenne, da esclerose lateral amiotrófica, da esclerose múltipla, da distrofia muscular de Becker. O que mais? De uma série de situações da neurologia. Contudo, fica muito complicado porque o assunto é vasto, né, e a gente não precisa nem falar que é, né? Vou parar por aqui, pessoal, 31 minutos, tendo em vista aquela premissa de vocês não ficarem de saco cheio. Depois eu chego aqui e a gente vai ver a questão dos distúrbios neurológicos, especificamente essa que tanto maltrata a nossa população, a afecção vascular encefálica. Um forte abraço.